Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta terça-feira. Oi, Carol, bom dia. Olá, Raíssa. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. A gente começa falando sobre a discussão que ganha cada vez mais força da volta do auxílio emergencial, que foi pago pelo governo federal até dezembro do ano passado, suspenso agora em janeiro, mas tem muita gente passando dificuldade diante da pandemia. Agora, o próprio presidente Jair Bolsonaro, que recentemente havia dito que o auxílio quebraria o país, já admite esse retorno e até mesmo a vacinação em massa, dizendo que ela é importante para a reativação da economia. No Congresso, avançam entre lideranças parlamentares ideias para a volta do auxílio, mas sem o respeito ao teto de gastos públicos e sem corte para o pagamento, sem corte de outros setores para o pagamento. A gente acompanha tudo isso e atualiza no portal do Estadão. Bom, falando em preços, né? Falando em dinheiro, combustível mais caro a partir de hoje, de novo. Petrobras anunciou o terceiro reajuste de combustíveis em menos de 40 dias nesse ano. A gasolina já acumula uma alta de 22% nas refinarias e o diesel de 10%. 3 dias antes, diante da pandemia e de uma ameaça também de greve de caminhoneiros, Bolsonaro convocou uma reunião com o presidente da Petrobras, o Roberto Castello Branco, e um grupo de ministros também para discutir a escalada de preços dos combustíveis. E após esse encontro, o presidente disse, falando que não ia haver interferência na política de preços da Petrobras, mas anunciou aí que o governo planeja um projeto de lei para mudar a forma de cobrança do ICMS sobre os combustíveis, que é a competência dos governadores. E estuda também reduzir o PIS/COFINS sobre o diesel. Outro ponto é que, por outro lado, ambientalistas falam que o Brasil vai na contramão do mundo se começar a reduzir impostos sobre diesel, que é um combustível fóssil, em vez de, por exemplo, energias alternativas. Destaque também para o avanço da pandemia no Brasil, que já vive o seu segundo pior momento na média de mortes a cada dia desde o início da pandemia. O pior momento foi entre julho e agosto do ano passado, um período de 31 dias de alta na média de mortes. Agora já são 19 dias com mais de 1.000 mortes na média a cada dia, de acordo com o consórcio de imprensa do qual o Estadão faz parte. O país chegou a 232.248 óbitos. A vacinação está mais ou menos em 3.780.000 pessoas, considerando 33 mil que já tomaram a segunda dose, passa um pouquinho de 3.800.000. E hoje um movimento de empresários está sendo lançado para incentivar a vacinação, um movimento liderado pela Luísa Trajano do Magazine Luiza, só que é um movimento que não foca como outros que já tivemos aí de uma vacinação dos funcionários, mas uma vacinação ampla, né, geral e pública da população. Em Brasília, de olho na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que decide hoje se as conversas entre o então juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato podem ou não servir como provas. Os ministros vão julgar a legalidade desse acesso da defesa do ex-presidente Lula às mensagens, né, aquele conteúdo das conversas que foi vazado por hackers e apreendido pela Polícia Federal na Operação Spoofing. Os advogados de Lula questionam a parcialidade de Moro durante a condução dos processos contra o político. E o conteúdo pode servir, inclusive, para anular, dependendo da decisão de hoje, pode-se gerar um efeito cascata e anulação de processos relacionados não só ao triplex do Guarujá, que é o caso em questão, mas também gerar um efeito cascata sobre outros réus da Lava Jato. O Esporte do Estadão traz hoje uma reportagem especial sobre o risco cada vez mais crescente de cancelamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio no Japão. Uma possibilidade ainda não admitida pelo Comitê Olímpico Internacional nem pelo comitê organizador no Japão, mas que já vem sendo discutida entre autoridades e entre especialistas. Hoje essa reportagem mostra, por exemplo, um estudo que dá conta de que o prejuízo com o cancelamento dos Jogos chegaria a 44 bilhões de dólares. Jogos Olímpicos que deveriam ter ocorrido no ano passado foram remarcados para julho deste ano, portanto, faltam menos de 6 meses. Além do prejuízo financeiro, o próprio prejuízo esportivo, já que grandes atletas do mundo estão para se aposentar, não teriam nova oportunidade de participar de uma Olimpíada, como os tenistas Roger Federer e Serena Williams e o iatista brasileiro Robert Scheidt. Bom, e a gente termina falando sobre turismo, porque no caderno Viagem de hoje do Estadão
se fala de um destino bastante procurado, até porque é ao ar livre, né? As cataratas do Iguaçu. Então, na reportagem tem lá detalhes para você aproveitar de uma forma mais tranquila, né? No meio de uma pandemia, um destino turístico que tem aí questões relacionadas como planejar bem as atividades com antecedência e também acordar cedo para garantir uma visitação bem mais tranquila, já que os horários de pico acaba tendo um pouquinho de aglomeração. Estes e outros assuntos você acompanha nesta terça nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Até amanhã, boa terça.